Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Você, você não importa. Faça a apresentação da nossa grande Roberta Paduan, por favor. A Roberta Paduan é uma das melhores jornalistas deste país. Trabalhou na Veja, comigo há muitos anos, né, Roberta? Há muitos anos também. Trabalhou na Exame. Depois escreveu esse belíssimo livro que eu já mostrei aqui, vou mostrar outra vez. Petrobras, uma história de orgulho e vergonha, sensacional, e está conosco há algum tempinho, se adaptando, né? E agora está fazendo a estreia aqui na reunião de pauta. Bem-vinda também, Roberta. Obrigada. E, bom Roberta, dia. A tua estreia aqui na nossa reunião de pauta é boa, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que você mora no Rio de Janeiro e trabalha no Rio de Janeiro. A gente tem aí a Operação Lava Jato, acabou de prender o Eike Batista, uma hora atrás, e muito trabalho. Todo mundo diz que o juiz Marcelo Bretas é barra pesada, né? Ele vai botar um monte de gente na cadeia. Tem gente que diz que se achavam que o Moro era o grande algoz, né, digamos assim, vão ficar com saudade do Moro, porque o Marcelo Bretas também não é dos mais condescendentes, dos mais bonzinhos, digamos assim, né? Dos mais molinhos. Outro dia a gente deu aquele post dos duros e os moles, né? Dos juízes que são os mais que dão as penas mais pesadas e os que dão as penas mais brandas, né? Digamos assim. Pois é, hoje não é nenhuma, eu acho que para ninguém é uma felicidade ver, né, a prisão hoje, por exemplo, do Eike Batista. Não é uma felicidade? Então, Diogo, vamos lá. Eu estou aqui radiante. Eu estou feliz. Mas eu vou dizer, eu explico. É muito para o Brasil, é muito auspicioso, é muito legal a gente ver o que está acontecendo no país, que sempre foi dito, olha, no Brasil, rico não vai para a cadeia, não vai e não fica, né? Eu acho que a gente está realmente mudando, a justiça está dando sinais de uma mudança, realmente muito forte. O Brasil, eu acho que está mudando, isso é muito bom para o Brasil. Eu digo que não é felicidade, porque eu, de fato, não fico feliz ao ver ninguém ir para a cadeia. O ideal é que as pessoas não cometessem crimes e não precisassem ir para a cadeia. Mas o Eike Batista, ontem foi até... ele reflete muito o que foi o Brasil de muitos anos, né? E do Brasil de agora. Ele andava só de jatinho, de helicóptero, executivo, e ontem foi, eu acho que aquela cena dele sozinho, aquela solidão ali no aeroporto, chegando sozinho, falando que vai se entregar, e já deu a entender que vai abrir o bico. Eu acho que todo mundo percebeu isso, porque ele falou que está à disposição da justiça e vai colaborar para passar o Brasil a limpo. Não, o cara está pronto. Agora, ele estava sozinho, porque é um foragido, né? Ele soube que ia ser preso, pegou a maleta de mão e, olha, é o seguinte, a mula. O Eike Batista não vai conseguir ficar sem viajar de primeira classe. E ele está sendo despachado neste momento para a classe ultra econômica, porque nem diploma tem, né? Então eu acho sim, né? Enfim, todo mundo tem essa impressão, né? De que houve na negociação para a volta dele, essa negociação incluiu contar tudo, né? O que é excelente. Então, assim, ele não sei se ele veio sozinho ou não veio sozinho, mas ele veio acompanhado de muitas lembranças. Provavelmente fazendo um revival, né? Recuperando algumas coisas que talvez estivessem ali no fundinho da memória dele. E eu tenho certeza que ele não estava sozinho, os ganhos estavam lá na classe econômica. Bom. É isso, Diogo. Acho que estavam mesmo na classe bem econômica. Mas sem dúvida, mas eles estavam lá. E eles estavam comemorando também, Roberto, ao contrário de você.
Não, Eu Diogo, entendo a você Roberta, me eu entendo a Roberta. Não, tá certo, Eu Roberta. também, ela tem bom coração. É isso. Não, finalmente, alguém de bom coração neste site, né? Vai durar pouco desse jeito. Já ela vai estar comemorando também a prisão desse canalha. Não, mas é verdade, gente. Olha, eu falando, né, ontem até a gente conversou um pouquinho. O Ike, ele tinha toda aquela megalomania, ele tinha aquela postura, se chamava, ele falou, eu tive a oportunidade de falar com o Ike algumas vezes, e ele se autodenominava um nacionalista e tal. E foi muito interessante, porque uma das coisas que eu perguntei foi, mas Ike, por que você não acabou o curso de engenharia? Um aposto aqui, a gente sabe que muitos grandes empresários não terminaram seus cursos, né? O Mark Zuckerberg do Facebook, o próprio Bill Gates, mas eram muito estudiosos, isso a gente tem que lembrar, sempre foram pessoas muito estudiosas. E o Ike deu a seguinte resposta, ele deu uma risadinha e disse, eu queria ganhar dinheiro mais rápido. Então, isso é uma coisa que me impressiona muito. Eu nem quero me estender aqui, mas teve uma outra coisa que também me impressionou muito, porque eu falei, mas como é possível levar tantos projetos tão complexos de infraestrutura, coisa que geralmente é governo, empreiteiras gigantescas que fazem tudo de uma vez, né? Porque um porto, uma petroleira, um estaleiro, são todas coisas muito complexas, com muito dinheiro. E ele deu uma risada e falou, ele disse que era uma coisa simples para ele, né? Então, eu não acredito em nada fácil, nada, não se ganha dinheiro fácil, não se aprende nada com facilidade, tudo no caso dele estava mais do que na cara, né? Eu também não completei o curso superior, iria para a prisão Ari Franco. Ari Franco. Isso. Eu também ia para falar Ari Fontoura. Não, agricultura não, Ari Franco. Pois é. Eu também iria para a cela, junto com a Ike Batista, mas olha, apesar disso, eu vi lá de longe, que isso daí era uma tremenda enganação, né? Era obviamente construída como as piores fortunas no Brasil, não só por obra de um escroque, mas contando com o apoio de vários escroques que detinham o poder político. Isso era tão evidente, esse crescimento foi tão grande, repentino. E hoje mesmo tem uma matéria, nem lembro mais, eu li em algum lugar, sobre uma coisa inútil, no UOL, sobre briga entre Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht, que eles romperam, como se isso interessasse alguma coisa, mas dizia que houve uma explosão na distribuição de propinas em 2009, quando Marcelo Odebrecht, que era mais agressivo nessa área, assumiu o comando da empreiteira. Agora, não é porque o Marcelo Odebrecht assumiu, é porque ele encontrou do outro lado um interlocutor disposto a receber centenas de milhões de reais e fazer a máquina andar, que era o PT, né? O PT precisava de dinheiro em 2009 e 2010 para financiar a campanha mais suja de toda a história, e então ele encontrou a pessoa certa do outro lado. O Ike é a mesma coisa. O Ike cresceu muito, muito rapidamente nesses anos, porque do outro lado pôde contar com o apoio dessa canalice, dessa bandidagem que está prestes a ir para a cadeia e será muito comemorada aqui, Roberto. Bom, eu disse mais uma vez, eu fico feliz com o que eu estou assistindo. Eu acho que quem tinha aquele saudosismo de não ter participado de algum momento histórico no país, porque eu acho que existia uma coisa aí de geração das pessoas que tinham aquela ideia de que, poxa, não participamos do período, né, de ditadura. Nós estamos vivendo um período riquíssimo. É um momento histórico para o Brasil, e eu acho que, em vez de acreditar que a gente que tudo é uma porcaria, que estamos andando para trás, eu acho que não, acho que a gente está indo em frente. A gente precisa passar por toda essa sujeira sem parar. Acho que não é um retroceder, é justamente em frente, porque é só assim que a gente vai viver em democracia de verdade. Curiosamente, foi o que disse o Ike Batista ontem, né, ao Globo. Que eu acho que todo mundo ficou meio apavorado. Não, ele deu uma declaração que a gente assina embaixo. É espetacular a Lava Jato e esse processo todo de transparência
vai fazer com que a economia brasileira se recupere bem e atinja um patamar que jamais atingiu, porque vai demonstrar que é capaz, inclusive, de combater a corrupção, a concorrência. De seguir em frente sem um jeitinho, sem a corrupção, né? Porque enquanto a gente fica fazendo isso, a produtividade fica no lixo. Agora, o cara é tão malandro que ele até diz o que a gente quer ouvir. Na hora, enquanto está sendo preso, ele fala o que a gente quer ouvir. O que eu quero ouvir também é quem o avisou que ele seria preso. Ah, claro. Exatamente. Essa história não poderia, e eu temo que ela será, não poderia ser deixada de lado. Porque essa historinha de que eu venho sempre para Nova York, é negócios. Claro. É uma pilantragem isso daí. O cara fugiu, eu presumo que ele tenha ido para fora, não só para negociar a ida. E ele foi em avião de carreira, né? Pelo jeito, né? Foi em avião de carreira. Não foi porque... Não, foi mesmo, pela American Airlines. Agora, ele tem dinheiro lá fora, né? Exatamente. Eu acho que foi dar os últimos lances ali, porque esse povo, quem fica pobre é quem paga a dívida, tudo certinho. Claro. Não tem ninguém que vai ficar pobrezinho aí, não, né? Isso é um tremendo agravante. Quer dizer, ele fugiu para movimentar o dinheiro lá fora. Isso vai mantê-lo na cadeia. Obviamente, ele não vai conseguir sair da cadeia, porque ele já deu a demonstração de que, sabendo da prisão, ele foi para fora e claramente se acertou. Agora, um dado só de informação é que as pessoas perguntam, mas como é que o Interpol não pegou o Ike em Nova York? Não existe, atenção pessoal, o Interpol não é uma polícia. Não existe a polícia chamada Interpol. A Interpol é um organismo, né, que faz o elo de ligação entre as diversas polícias do mundo que são associadas à Interpol. Então, quem deveria ter prendido o Ike é a polícia americana, mas a polícia americana durante o fim de semana estava mais ocupada com outras coisas, né? Por exemplo, policial... e hoje o Globo deu que ela nem foi avisada, quer dizer... Nem foi, porque você... Porque os caras não queriam que ele fosse preso lá, né? Na verdade, a PF não queria. Se ele fosse preso, todo o processo de extradição, etc., ia ser uma complicação danada. Nenhum gringo também deve ter entrado ali falando, deixa eu ver quem está aqui agora, vamos atualizar a página, né? E aí tem lá um empresário, vocês estão preocupados com traficante, com terrorista. Com velhinha de 78. Com velhinha de 78, inteira. Não falemos nisso, né? Uma palhaçada. Uma palhaçada. Vai passar. Um amadorismo, uma coisa completamente fora do esquadro, né? Tudo, né? Tudo. Mas enfim. Mas vai passar, essa bufonice vai passar. E no nosso caso, Roberta, vamos lá, vamos atrás a grande notícia hoje, a homologação das delações da Odebrecht. É um material riquíssimo que vai fazer, realmente vai dar para nós o panorama geral da corrupção. A gente tem que ir atrás disso e já que a Carmen Lúcia prefere manter sob sigilo tudo, o nosso papel vai ser jogar uma luz eu espero que não inventem esse negócio de vou decretar sigilo, aí alguém vaza, né? E a delação é anulada. Eu não espero que esse jogo não aconteça mais em Brasília, né? É importante registrar. É melhor vazar para o antagonista, né? Então, se é para vazar, vaza por aqui. Vazem para cá, para a gente sabe estabelecer prioridades, por exemplo, a gente sabe estabelecer hierarquias da propina, a gente sabe dar um histórico da propina. Caso contrário, a tendência é fazer um tremendo de um melê, né? Então, nesse caso, até que não soltar 950 depoimentos assim de uma vez só, pode até ajudar, desde que os vazamentos sejam feitos para nós. Agora, acho que a gente, só para finalizar, essa questão do sigilo é uma coisa impressionante. Eu até tratei dela recentemente. Eu estava conversando com o pessoal até em Curitiba, inclusive procuradores da República, dos mais experientes nessa questão de investigação de crimes financeiros, né? E não tem dúvida que o momento certo, eu não sei se esse é o momento certo para Carmen Lúcia, de acordo com as leis, né, todas, liberar ou não, mas a questão é o seguinte: a gente precisa que o
os juízes aprendam a trabalhar com sigilo. Porque é aquilo que eles dizem, tem que ser o uso restrito do sigilo. A sociedade precisa de transparência e o sigilo, geralmente, historicamente, é usado no judiciário para tudo, porque as pessoas têm poder, pedem sigilo e só ajuda a dar tempo para que os acordos ali subterrâneos aconteçam. Eu não estou nem fazendo nenhuma acusação, mas eu fiquei muito impressionada ontem com a entrevista do Padilha, quando ele diz, ele duvida claramente, ele fala, mas quem disse que o Cláudio Mello, da Odebrecht, disse que ele era um preposto do Michel Temer, por exemplo? Você tem um papel, o jornalista ainda fala, eu te dei mas nós temos acesso ao anexo da revelação. E ele diz, mas quem garante que ele disse isso? Não sei, eu tenho que reconhecer. É essa questão. Não estou falando especificamente do Padilha, mas enquanto mas agora ele vai ter de reconhecer, sim. Exatamente, mas quando a coisa não vem à luz, dá tempo para que todo o resto aconteça por baixo. E esse foi o grande segredo, digamos assim, da Lava Jato ter funcionado tão bem e ido em frente. Porque, por isso que esse papo furado de que a presunção de inocência não deveria permitir que se divulgasse, não, isso tudo é para um país que não é o Brasil. Isso tudo funciona em país civilizado, em que a justiça funciona a contento, né? Ou mais do que a contento, né? Bem. Né? Então, assim, de fato, você vai num país civilizado, eles não mostram rosto de suspeito, as investigações ocorrem sob sigilo, mas os cidadãos têm a certeza de que a justiça está sendo feita, o que não é o caso do Brasil. Porque aqui só anda se divulgar. Se não divulgar, não anda. Sem contar que estimulou um monte de investigações, né? Eu poderia citar 18 aqui, que nós, do antagonista, fizemos. Por exemplo, a identificação do Feira como João Santana, que foi uma chave para a resolução desse caso todo. Isso daí foi feito aqui no nosso site, porque nós tivemos acesso às mensagens, porque não secretamente, porque graças a já estavam liberadas, de liberar os documentos, nós pudemos ler as mensagens. Nós fizemos o que o resto da imprensa praticamente não fez. Nós lemos todas as mensagens e fomos tentando interpretar e decodificar aquela grande nuvem de pseudônimos criada pelos pseudônimos, pelos codinomes da propina. Então, isso é um exemplo fundamental no caso, mas um exemplo. E há vários outros em que facilitou o trabalho de investigação essa divulgação. Inclusive, deu um medo danado em todas as pessoas que eram citadas e viam os próprios nomes ali, e muitos desses delatores vieram à tona só por causa disso. Eles sabiam que estavam ali no meio. Bom, bem-vinda, Roberta. Bem-vinda, Roberta. Comemore muito a prisão do Eike Batista e de todos os que virão. Porque pode ser com o coração apertado. Pode ser melhor. No teu caso, coração apertado, é bom que haja alguém assim no nosso site. Mas, como você disse, é um avanço danado e acho que a gente tem esse papel também de mostrar que isso é bom, é positivo para o país e que a gente está saindo de um... porque senão começa aquela historinha de que está tudo péssimo, tudo horrível, a gente quer parar com tudo. Não. Quando entra no túnel, tem que ir em frente. Lógico. Toda vez que eu falo aqui no site que a gente vai prender o Lula, etc., 300 mensagens, ninguém vai ser preso, nada acontece, o PT vai sair como se nada fosse, como se não tivesse havido impeachment. Pergunta para o Lula se está tudo igual, denunciado 5 vezes. Pergunta para o Pallotti se está tudo igual na vida dele. Pergunta para o Vacari, para o Manteiga. Tenta perguntar. Mesmo o Marcelo Odebrecht, todos o Otávio Azevedo, todos os empreiteiros. Então, eu acho que realmente é uma... Marcelo Odebrecht
e Ike Batista na cadeia. Na cadeia. Não Sérgio aconteceu Cabral, nada. Eduardo Cunha. Não vou entrar nem... Gente, Tá eu tô bom, falando... não, tá bom, eu já ia me alargar. Não, porque um senador me falou Sim. assim, não, olha, esse negócio de prender político, até que também é uma coisa... Mas a ficha caiu pra gente que a coisa era séria quando o Marcelo Odebrecht... Lógico. Gente, financiador. Nunca na história desse país nós vimos isso acontecer. Não. Realmente é uma coisa que dá para... Nesse caso, dá para usar essa frase, porque realmente é um avanço. Não tem... Bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.